Chante FM é a rádio que te ouve. Bom dia, bom almoço. Bom dia, Patrícia, já almoçou? Não, ainda não almocei. Pra mim ainda é bom dia, não é boa tarde. Bom dia, então ela tá braba, gente. Quando essa mulher não come, quando não bebe também, né? Então. Ela fica braba, que medo. E hoje o assunto é bem pra gente ficar brava mesmo, né? Vamos falar hoje, então, aqui no Escutando Direito, temas polêmicos, né? A gente sempre traz aqui, mas também orientativos, né? Xingamentos nas redes sociais. Até onde vai a liberdade de expressão e onde começa a violência? Porque a rede social tem muita gente corajosa, já reparou? Nossa, xinga? Será que a gente pode dizer que é coragem? Porque não sei se é coragem, se é falta de educação, falta de respeito... falta de caráter. Sim, boca suja, lá essa boca. Enfim, né? Falta de noção, falta do que fazer. Eu acho que são todas as faltas, menos coragem. Sim. Recentemente eu vivi um episódio na rede social. Vou trazer aqui a minha história, porque eu consigo falar melhor de mim do que eu falar do outro, né? E eu fui comentar, eu nunca comento em nada, né? Tipo, ou eu comento coisas engraçadas, né? Tem aqueles memezinhos, eu acho o máximo comentar aquilo. Com bebê, com cachorro, com gato. Mas eu fui comentar numa moça que foi demitida de uma emissora de comunicação que eu já trabalhei, e eu comentei embaixo, assim, tipo, porque ela tava bem triste. Eu sei que ela é mãe, ela é jovem, tem 2 meninas pequenas, né? Acho que uma tem 3, 4 anos, a outra deve ter 5, 6, não sei, porque são próximas, né? E ela foi demitida da empresa do nada. Ela chegou para trabalhar e ela foi demitida, foi mandada embora quando saiu do ar. E ela estava indo muito bem, era uma grande profissional, uma grande comunicadora, 400 mil seguidores no Instagram. E eu falei assim, querida, procure seus direitos, procure um advogado trabalhista e reveja seus direitos. Coloquei isso. O povo começou a me xingar, brotou gente de tudo que é canto, eram homens e mulheres. Por quê? Ela é sócia da empresa? Nossa, que comentário imbecil, idiota esse seu. Devia rever o que você tá falando, as merdas que você tá falando. Nossa, surgiu tanta gente me xingando, porque eu falei assim, procura um advogado trabalhista, porque informação nunca é demais. Qual o problema? Eu cometi um crime? Eu quero te perguntar agora, você sendo advogada, eu fiz errado? Não, de jeito nenhum. Tu fez um comentário muito respeitoso, por sinal, né? E de nenhuma forma tu estavas argumentando que a empresa tinha agido de maneira errada. Mas para saber se a empresa estava correta ou não, ela precisava consultar um advogado para entender se ela teve algum direito violado, né? Sim. Então essa era a questão, é buscar orientação técnica jurídica. Sim, outra, né, gente, eu tô me formando em direito, então quando a gente tá na área do direito, a gente aprende que dá para desconfiar de muitas coisas e você sente que está... Se você tem um sentimento que teu direito está sendo lesado, você tem que procurar alguém da área para ver mesmo. É um direito seu, não é nada de errado. É claro, ainda mais direitos trabalhistas, gente, que às vezes a gente não percebe mesmo como funcionário da empresa que teve algum direito trabalhista que não foi respeitado, né? Então precisa de alguém, da orientação de alguém com conhecimento. Enfim, eu sei que o povo me crucificou, me senti Jesus Cristo na cruz. Falei, pronto, agora eu fiz errado, gente, só fiz um comentário, mas não tirei meu comentário, continua lá. Aí veio um povo lá, me xingou, aí eu fui procurar lá o comentário, né, pra ver se o povo tava me xingando, e ainda sumiram, excluíram, ou a própria página, né, que era uma página, deve ter excluído, né, porque viram que os comentários estavam assim, passaram-se dos limites, né. Aí que a gente quer chegar hoje no programa de hoje, que é um programa mais orientativo, né. Criticar nas redes sociais é o mesmo que ofender? De jeito nenhum. Criticar pode? É óbvio que sim. E aí já vou pegar o gancho para falar sobre a tal liberdade de expressão, né, que todo mundo traz para justificar ofensas nas redes sociais. Eu já vi, inclusive, uma pessoa pública falar publicamente que ela tem o direito de xingar o outro. Eu tenho o direito de xingar quem eu quiser. Não tem, tá? Ninguém tem o direito de xingar ninguém. Principalmente nas redes sociais, na internet, que aí seria um xingamento público. Então, a liberdade de expressão, ela garante o direito de opinar, de se manifestar, de se expressar educadamente. Então o direito da gente, né, termina quando começa o direito do outro. Então a gente precisa respeitar o direito do outro. Então a liberdade de expressão não é um direito absoluto
Ele não atropela os direitos, os demais direitos das pessoas, né? Inclusive os direitos à honra. E um xingamento é uma violação ao direito à honra, né? É uma violação, melhor, à honra da vítima. Uma difamação, uma calúnia, são condutas criminosas que violam a honra da vítima. Então, quando alguém comentou lá, nossa, que pensamento idiota o seu, e tá me ofendendo. Se tu se sentiu ofendida, com certeza. Sim, porque o pensamento idiota de buscar os direitos, eu me senti ofendida sim. Isso aí cabe algum processo nessa pessoa, caso eu queira? Caso eu me sinta lesada? E essa é uma outra questão. O problema é que as pessoas acabam desconhecendo os seus direitos, né? Os crimes contra a honra, que é a injúria, a calúnia e a difamação, são condutas criminosas. A injúria, ela se caracteriza exatamente por esse xingamento. Então, ela fez um comentário que, claro, que tu se sentiu ofendida. Violou a tua honra subjetiva, é a maneira como tu te vê. Ela te chamou de idiota, né? Porque ela falou que o teu comentário... Meu comentário e meu pensamento eram idiotas. Então, né? Então, isso caracteriza a injúria, só que é a própria vítima que processa criminalmente o autor da conduta. Então, o Estado, ele não intervém nessas situações. Então, a própria vítima é que tem que ir na delegacia, se for o caso, né, de abrir um inquérito policial, enfim, ou um termo circunstanciado, ou ainda constituir um advogado para que o advogado mova a queixa-crime. Então, no caso, citando o exemplo, né, não significa que pode ser que eu queira, porque não. Também me senti lesada, fui fazer um comentário educado, orientativo para uma pessoa e a outra veio e me xingou. Nunca me viu na vida. Quem te deu o direito de me xingar? Né? A gente às vezes brinca, se xinga nós entre amigas, né? Brincando, tipo, mas pô, a gente tem a liberdade para brincar com a outra. Agora, não chegar e xingar o outro. A pessoa que você não conhece. Gente, não tem necessidade e é possível discordar. Sem xingar o outro. É possível colocar uma opinião diferente sem ofender. Então, falta muita educação nas redes sociais. As pessoas, elas precisam ser menos combativas nas redes sociais, menos agressivas, menos violentas e mais educadas. Então, quer dizer que essas pessoas, no caso, que me atacaram aí nas redes sem me conhecer, elas, na verdade, me desrespeitaram, eu posso processá-las caso eu quiser. Pode sim. E tem duas esferas, né? Tem a esfera penal e tem a esfera civil. A esfera penal é pelos crimes contra a honra. Então, nesse caso específico, é uma injúria, né? É um xingamento, é uma ofensa à tua honra subjetiva. Tu se sentiu ofendida? Sim, me senti, me chamou de idiota, praticamente. E um comentário público que também agrava a situação, né? Claro que... Na verdade, o que eu entendi, eu fiz o comentário sem ofensa, e a partir desse comentário irritou uma pessoa que veio e me chamou de praticamente idiota, e os outros se pautaram nesse comentário para me xingar. Então, ou seja, ela abriu um espaço para que outras pessoas que tivessem coragem de me xingar, que eram contra o meu pensamento, pudessem me xingar. Então, eu posso processar essa pessoa que Claro, e a injúria é uma ofensa à tua honra subjetiva, né? A maneira como tu te enxerga, então tu se sentiu ofendida. Sim. E é um crime contra a honra. A questão é que o Estado não se envolve na acusação quando se trata de crime contra a honra. Então, a vítima, ela tem que constituir um advogado para que esse advogado mova, então, a ação penal. Sim. E, além disso, tem ainda a esfera civil, né? Que aí é a busca pela indenização, enfim, pela ofensa que tu sofreu na rede social. E é essa parte que, na verdade, mais reeduca um cidadão, né? Quando tem que pagar. Exato, quando tem que pagar. Então falta muito, as pessoas não sabem usar a rede social. Então, citar um exemplo de quando um comentário deixa de ser uma opinião e passa a ser crime, é esse fato que eu vivi, que eu poderia processar essa pessoa. Exatamente, porque a pessoa pode perfeitamente discordar de ti. Né? Ela podia perfeitamente comentar algo no sentido, olha, eu não vejo por que ela buscar a ajuda de um advogado, né, a orientação de um advogado, se ela recebeu o que ela tinha que receber, porque afinal de contas a empresa não é obrigada a ficar com um funcionário que ela entende que, enfim, não atende às expectativas, né? Então não precisa ter necessariamente uma justa causa para justificar uma demissão, né? O dono da empresa, ele pode demitir por N motivos. Exato.
desde que os direitos trabalhistas sejam pagos corretamente, né? Então ele poderia ter discordado, qualquer pessoa poderia discordar do teu pensamento de uma forma civilizada, né? De uma forma educada. Então vejam, gente, discordar nas redes sociais não é crime. O que caracteriza crime, e aí a gente está falando dos crimes contra a honra, é ofender, né? É ameaçar. Difamar, aí é o crime de ameaça. Então, e aí teve uma outra pessoa que veio, ele excluiu o comentário, ou não sei se foi o próprio portal que excluiu, porque ele veio e falou o seguinte: nossa, com esse seu pensamento, você vai muito longe. Tanto que você jamais trabalharia na minha empresa, porque eu já iria puxar toda a sua capivara. Eu não entendi o que foi esse jargão que ele usou, toda a sua capivara, para ver se você processou alguma empresa. E iria falar mal de você para todas as empresas que você nunca conseguisse emprego. Ou seja, por eu ir atrás dos meus direitos trabalhistas, ou seja, ele me ameaçou, dizendo que eu seria uma pessoa que jamais trabalharia na empresa dele. E houve um sentimento de ameaça aí, isso sabe? acontece, né? Isso infelizmente acontece, tá? Muitas empresas fazem uma pesquisa antes de contratar o funcionário para saber se aquele funcionário alguma vez entrou com uma reclamatória trabalhista contra outra empresa que tenha trabalhado. E, de fato, não faz a contratação quando identifica que teve um processo trabalhista, o que é um verdadeiro absurdo. Sim. Porque significa o seguinte, que o trabalhador ele precisa ficar no prejuízo, né? Ele precisa de direitos, ele precisa sofrer uma injustiça, uma retaliação, eu considero retaliação. Para não perder outras oportunidades, então ele tem que se conformar com o prejuízo, com uma injustiça, com a violação aos seus direitos, para não prejudicar outras oportunidades de trabalho, né? Mas, infelizmente, isso acontece. Sim, sim. O ambiente virtual, ele incentiva, né, esses comportamentos que dificilmente iriam acontecer. Eu fiquei pensando isso. Dificilmente acontece na face-to-face, né? Porque eu pensei, se eu estivesse em um lugar e eu me manifestasse dessa forma e falasse, eu duvido que eu ia ser xingada por essas pessoas. Que alguém ia dizer, nossa, que pensamento idiota. Nossa, que pensamento idiota seu, moça, eu tô um idiota, olha que opinião. Alguém que nunca te viu, que não te conhece. Nunca me viu, não iria, jamais. Mas na rede social, ela dá esse espaço, essa coragem, né, para as pessoas poderem xingar os outros, né? Voltando, né, não acho que seja coragem, acho que é falta de noção mesmo. Falta de noção. Né? Falta de educação mesmo. Sim. Tá? O que acontece? Eu identifico 2 fatores importantes nesse contexto, tá? O primeiro é a possibilidade de ofender sem ser identificado, que aí são os perfis fakes, tá? Então a gente sabe que quando a ofensa realmente é muito pesada ou quando o comentário caracteriza outros tipos de condutas criminosas, né? Comentários racistas, enfim, que a gente sabe que acontece muito nas redes sociais, 90% das vezes o perfil é fake. Então a pessoa, ela confia na impunidade, ela sabe que ela não vai ser identificada, então ela é livre, né, para falar o que ela quiser e xingar da maneira como ela quiser. Essa é uma situação. E a outra situação também é muito parecida, porque mesmo aqueles que utilizam o seu próprio perfil, né, que está lá identificado, se sentem à vontade de fazer xingamentos e manifestações criminosas, né, e inoportunas nas redes sociais, também porque confiam na impunidade, porque não existe regulamentação. Então, como a gente falou, caracteriza crimes contra a honra, um crime de ameaça, né, crimes de racismo. É claro que caracteriza, é possível processar criminalmente, é claro que é possível processar criminalmente, né? Mas, por exemplo, os crimes contra a honra, aí depende da própria vítima, a vítima vai ter um custo, ela precisa constituir um advogado, então tem ali um investimento, né, um investimento de tempo, né, um investimento financeiro, para processar criminalmente. E outros crimes mais graves, que são crimes de ação penal pública, também depende de pedir abertura de inquérito policial, né, pedir uma investigação, então também traz ali um custo, né, um custo emocional muito grande também. Então, e essa falta, né, de regulamentação, e quando se fala em regulamentar a rede social, sempre se levanta aquela bandeira, porque isso é censura. Gente, calar falas criminosas jamais será censura. Então essa é a questão.
Sim, mas também lembrando, né, que a pessoa que, por exemplo, vai lá e comete um crime na rede social, como você estava citando aqui, injúria, os crimes contra a honra, né, tem como a polícia, inclusive, identificar tem como identificar quem é essa pessoa? Tem, do ponto de vista tecnológico, sim. O nome da pessoa. Tem. Mesmo que ela use, sei lá, um apelido ou o perfil esteja fechado, há como identificar. Porque eu acho que as pessoas se baseiam muito nisso. Meu perfil é fechado, eu vou xingar, ela vai pedir solicitação de amizade, eu não vou deixar ela entrar, então ela nunca vai saber quem eu sou. Isso se torna invisível na rede social. A maioria das pessoas pensa assim. Por exemplo, é possível fazer um rastreamento, identificar, por exemplo, qual foi o computador que criou aquele perfil, né? Mas aí é um perfil que existe há 15 anos na rede social, já é mais difícil, porque o computador que criou, né, a conta, enfim, pode ser que não exista mais, né? Enfim, tem maneiras de localizar. Né? Tem maneiras de localizar e maneiras de burlar. Para evitar justamente essa identificação. Mas não sei se uma pessoa que vai lá e comenta uma burrice dessa seria capaz de saber os caminhos dela se ocultar, né? Não sei. Eu não sei. Acho que ela é uma pessoa que vai e faz um comentário desse, acho que ela não conseguiria pensar além de, eu vou lá, só se fosse um criminoso ali nato, sei lá, né? Pois é. Eu acho meio difícil a pessoa ir lá. Acho que é uma pessoa assim, tipo, no dia a dia, com os desgostos da vida, eu vou lá, vou xingar alguém, não concordo com o pensamento dela, meio que até sem a consciência de que tá fazendo algo errado, eu vou xingar essa pessoa, e, enfim, não pensa na consequência. Inclusive, no projeto de lei que visava regulamentar o uso das redes sociais e das plataformas digitais de maneira geral, que infelizmente foi arquivado na Câmara dos Deputados, ele trazia alguns mecanismos que era justamente para evitar o anonimato, né, nas redes sociais. Isso. Então, claro, era possível que a pessoa criasse um perfil com um apelido, né, um perfil com pseudônimo, mas tinha que ser possível para a própria plataforma identificar o usuário, quem era o usuário daquele perfil. Exatamente para garantir a responsabilização por qualquer conduta inadequada ou criminosa que esse usuário pratique no uso da rede social, né? Sim. Agora vai uma pergunta, né? Eu não sei se vai ter resposta, mas por que as pessoas sentem necessidade de atacar quem pensa diferente, inclusive nas redes sociais? Ai, gente, aí... tem várias justificativas, né, na área da psicologia, né, comportamento, mas eu acho que é uma forma de extravasar as próprias frustrações. Claro, não. Essa aí é uma opinião, né, totalmente sem técnica e sem ciência por trás, né? É o meu sentimento. Eu acredito que seja isso, sabe? Sim. É uma forma de extravasar as suas próprias frustrações. É aquele ditado antigo, né, sábio. Gente feliz não enche o saco de ninguém, não comenta, vou acrescentar, não comenta, não xinga o outro na rede social, porque ela é feliz, entendeu? Então tudo bem. Agora a gente infeliz vai encher o saco dos outros. Não, e a gente pode comentar, né, e divergir de uma maneira educada. Eu, esses tempos, fiz um comentário num vídeo. O vídeo, a autora do vídeo, ela estava criticando muito o comportamento de mulheres que são adeptas ao sexo casual. E aí ela criticava dizendo que o sexo casual ela só atendia aos homens, né? Então só os homens é que estavam lucrando com esse comportamento feminino do sexo casual. E eu achei a fala dela um pouco... cruel com as mulheres, né? Porque mais uma vez ela estava questionando e julgando comportamentos femininos e deixando, né, de lado os comportamentos iguais masculinos, né? Em nenhum momento ela falou do sexo casual praticado por homens, né? Ela estava criticando o comportamento de mulheres.
E aí eu fiz um comentário nesse sentido, né, dizendo o seguinte, olha, cada uma sabe da sua vida e faz as suas escolhas, né, e são comportamentos que também são praticados por homens, então eu não via muito sentido, né, em julgar as mulheres que tinham, né, esse comportamento. E aí uma mulher comentou no meu comentário, e aí ela falou o seguinte, tá, mas e aí como é que ficam as mulheres que querem ter um relacionamento sério, mas não encontram homens para ter um relacionamento sério porque os homens estão ocupados com o sexo casual? E aí ela terminou o comentário dela falando o seguinte, essas mulheres vão para as colônias, fazendo uma referência a sério conto da Aya. E aí eu achei o comentário dela fantástico, porque de fato ela trouxe uma dúvida que ela tinha. Sim. E fez ainda uma referência ao conto da Aya, que eu achei muito inteligente, né? O que essas mulheres fazem? Elas vão para as colônias? E eu respondi o comentário dela dando risada. E aí eu falei o seguinte, olha, eu acredito que existem homens que querem relacionamentos sérios, né, e que vão se relacionar com as mulheres que querem relacionamento sério. Assim como existem homens que querem sexo casual e que vão se relacionar com mulheres que querem sexo casual. Então, cada um atendendo às suas necessidades, né? E agindo conforme a sua vontade. E foi isso que eu respondi para ela, e aí depois ela foi lá e curtiu o meu comentário. Então, tudo depende da maneira como se manifesta, né? Então, é possível discordar. Se fosse outra pessoa, podia vir me xingando, né? Enfim, e também julgando, né? Meu comentário, mas isso é a maneira educada, né, de usar a rede social. Sim. Eu acho que pensamentos diferentes das pessoas é o que faz que o mundo evolua, né? Porque às vezes eu tenho um pensamento, tu tens outro. E aí a gente tem a chance de eu ouvi-la e refletir através do raciocínio dela, ela me ouvir, refletir através do meu raciocínio e falar, não, beleza, esse é o pensamento dela, esse é o meu, e tá tudo certo, mas estamos aprendendo uma com a outra, Exato. Mas com educação. Aí tem essas pessoas que acham que podem xingar porque você é diferente, pensa diferente, e ninguém tem o direito de xingar ninguém pode xingar ninguém. E o que eu acho mais absurdo nas redes sociais são esses julgamentos de comportamento. Isso eu acho extremamente absurdo. E comportamentos que não afetam a pessoa que está julgando, né? Porque uma coisa é eu criticar um comportamento que está me prejudicando. Outra coisa é eu criticar um comportamento simplesmente pelo prazer de julgar, de criticar e de xingar alguém. Maldade. Né? Porque o comportamento daquela pessoa não me afeta em absolutamente nada. Então isso é um problema muito sério que eu vejo nas redes sociais, né? As pessoas se sentirem à vontade de criticar, por exemplo, o corpo de uma mulher, de criticar a roupa que ela está usando. Isso não faz a menor diferença para a sua vida. Né? Então, mas ela está usando agora, um tempo atrás, né? Também teve vários comentários nesse sentido, engajou nas redes sociais, falar da roupa de mulheres na academia. E criticar a roupa que as mulheres estavam usando na academia. Faz alguma diferença, gente, na sua vida? A roupa que a coleguinha está usando na academia afeta alguma coisa? Mas é vulgar. Bom, se você acha vulgar, não use. Não use. Não jamais, exato, jamais alguém vai te obrigar a usar uma roupa que você acha vulgar, né? Então não faz a menor diferença na sua vida. Mas eu vou te falar, tá? Essas coisas da rede social, esses ataques, eles mexem com o psicológico da gente, com o emocional. Eu, ainda bem que eu estou numa fase onde eu estou bem equilibrada, porque toda vez que chegava uma mensagem desse povo, que eu acho que teve 15 comentários em cima do meu comentário, a maioria me ofendendo,
eu olhava e falava assim, não, vou nem ler, porque às vezes era noite, sabe? Eu pegava meu celular, tinha lá a solicitação, enfim, uma mensagenzinha lá, de que alguém tinha comentado esse meu comentário. Eu falava, vou ver no dia seguinte, eu ia lá, apagava aquela mensagem, no dia seguinte eu ia lá ver o que a pessoa tinha escrito mesmo. Aí eu me decepcionava novamente com o comportamento do cidadão, da cidadã, né? Mas eu tava bem com o meu emocional. Agora eu penso, pessoas que não estão bem e estão ali na rede, são ofendidas, são atacadas. Isso pode trazer vários problemas emocionais para essa pessoa. Com certeza, e a situação é pior ainda quando se trata, por exemplo, de adolescentes. Então, meninas adolescentes sendo julgadas na rede social pela roupa que estava usando, pelo corpo, pelo cabelo, pela pele. Isso é muito cruel. E é um comportamento que precisa ser coibido, é um comportamento que precisa ser regularizado, né, regulamentado. No uso das redes sociais, porque traz muito prejuízo. Né? Sim. É isso, então, encerrando o nosso programa de hoje, né, sobre as redes sociais. Então, gente, esse é um programa orientativo. Eu trouxe o meu caso aqui como exemplo, porque eu não tinha vivido isso até então. E eu me senti péssima na hora que eu vi um comentário de alguém falando que a minha opinião era idiota. Eu pude sentir na pele o que é, né, quando as pessoas são atacadas. E eu falei, gente, não fiz nada de mal, enfim, tava bem firmada em mim. Só tinham mandado a gente lavar a louça. Só tinha mandado a gente lavar a louça, e tudo bem. Mas esse de falar que minha opinião era idiota, e que cada pensamento, viu, outro me ameaçando. E eu falei, gente, mas o que eu fiz? Eu disse pra menina procurar um advogado trabalhista pra ver se os direitos estavam em dia. O que eu fiz de errado? Eu me senti o Jesus Cristo realmente sendo pregado na cruz. Veio pro mundo e ensinar amor, né, o amor universal, ame o teu próximo como a ti mesmo. E tava lá sendo pregado na cruz que vem ensinar as coisas boas. E eu falei, nossa, eu me apedrejando por quê, gente? Que isso? Para! Enfim, mas eu tava bem. Mas quantas pessoas que não estão bem, e isso faz muito mal. Então a gente tem que ter muita consciência quando a gente vai comentar, né? Opinião não é xingamento, xingamento é crime. E isso pode te prejudicar feio. Com certeza. As pessoas precisam ser mais educadas, né? E a grande questão é que se não regulamentar o uso, dificilmente essas pessoas vão se educar. Se não tiver como responsabilizar essas pessoas, tanto os usuários quanto as plataformas, né? Porque as plataformas também precisam ser responsabilizadas pelo que é realizado por meio delas, né? Então, enquanto não tiver uma regulamentação nesse sentido, vai ser meio difícil educar esse povo. Bom, aí servem os processos e o dinheiro do bolso que tu tens que tirar para pagar aquela pessoa que se ofendeu. Então, fica ligada, tá? E aí, eu tô falando com uma advogada criminalista, tá? Eu sou estudante de direito, então eu tenho conhecimento de causa. Não tô falando porque eu acho e acho bonito, tá, pessoal? Vamos lá processar esse povo aí que te xingou. Já é advogada. Depois a gente conversa sobre os honorários, vai ser muito caro. Tu pode cobrar deles, eles que paguem, né? Minha advogada, já que me ofenderam. Claro, cabe a indenização, né? Olha, gostei. Outra questão importante, gente. Todo ilícito penal também é um ilícito civil passível de indenização. Então, toda conduta criminosa vai gerar uma indenização para a vítima. Acho que dá uns 5 mil reais aí de cada um. Nossa, eu vou fazer até os cálculos. Tô brincando. Não, mas realmente é isso, né? A gente tem os nossos direitos e temos que ir atrás dos nossos direitos, tá bom? Gente, um beijo. Beijo, prof. Até o próximo programa. Beijo, até o próximo.